Salve, salve galera! Tudo bem? Vamos aí começar mais um curso de História. Vamos começar um curso sobre a Revolução Industrial. Bom, eu dividi o conteúdo em 3 aulas para ficar bem fácil para você e você se dá bem nos vestibulares, você se dá bem no Enem. Hoje nós vamos iniciar as nossas conversas sobre a Revolução Industrial. Vamos lá? Para a gente entender, a Revolução Industrial ela foi transformações que ocorreram no campo da economia, no campo da sociedade e principalmente no campo da tecnologia. Foram vários fatores que vieram ocorrendo na Europa, mais precisamente na Inglaterra. A Inglaterra vai ser o país que vai dar início a esta Revolução Industrial. E quando começou a ocorrer essas transformações em toda a estrutura econômica, social, tecnológica no continente europeu? Começou a acontecer principalmente da metade do século XVII e século XVIII. A Revolução Industrial não foi um fenômeno marcado por uma data, marcado por um elemento. E isso tem que ser muito importante e muito esclarecido já no início dessa aula. A Revolução Industrial foram fenômenos que vieram acontecendo, fenômenos que vieram mudando a estrutura, de novo, social, econômica e tecnológica, a princípio na Inglaterra, depois no continente europeu e depois no mundo inteiro. Tudo bem? Mas, quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que começar a discutir a relação de sistema fabril. O sistema fabril não foi uma criação da Revolução Industrial. O sistema fabril começou a surgir mais ou menos na Baixa Idade Média, no período do Renascimento, onde tudo estava acontecendo na Europa. A Idade Média estava deixando de existir, a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, e o Renascimento, a Idade das Luzes, estava a acontecer. E essas fábricas, esses primeiros modelos de fábricas, eram organizados por corporações de ofício. O que seria mais ou menos isso? É mais ou menos assim, vários artesãos se unem, então um monte de carpinteiros se unem, ou seja, o ofício da carpintaria, e passam a produzir móveis. Enfim, vários artesãos se uniam e produziam o seu produto. Essa união gerava essas corporações de ofício que vai começar a surgir lá no período do Renascimento. E vale destacar que já na Baixa Idade Média, principalmente na Europa Ocidental, a mentalidade capitalista também começa a aflorar. O que seria essa mentalidade empresarial capitalista, para ficar mais fácil? A mentalidade da produção, da acumulação, do lucro e, consequentemente, da riqueza. Querendo ou não, como o continente europeu estava passando por algumas transformações advindas desta transição de uma Baixa Idade Média para um Renascimento, o capitalismo também começa a aflorar. A troca comercial começa a aflorar. O feudalismo está saindo de cena para as relações comerciais entre várias pessoas, sobretudo os comerciantes, começar a crescer. E com isso há um aumento da noção do lucro e também um aumento da noção de produtividade. Mas por que a Revolução Industrial ela vai acontecer lá na Europa? Bom, um dos fenômenos que vai explicar essa Revolução Industrial acontecendo na Europa foram as grandes navegações. Querendo ou não, as grandes navegações propiciaram aos países do continente europeu, sobretudo a Inglaterra e a França, conquistar várias colônias espalhadas pelo mundo. E com essa conquista de várias colônias espalhadas pelo mundo, vem consigo a obtenção de matéria-prima, a obtenção também de mercado consumidor. E com essa brincadeira, por os países do continente europeu ter bastante colônia, também aumenta a sua capacidade de exploração. E se aumenta a sua capacidade de exploração, o que vai aumentar também? A capacidade de produção. E
cada vez mais os países do continente europeu se viam numa sinuca de bico. Por quê? Ora, eu tenho muitas colônias, essas colônias têm pessoas, eu sei que se eu vender muitos produtos, essas pessoas vão comprar e, consequentemente, eu vou acumular mais riqueza, porém, a minha estrutura produtiva aqui ainda é muito rudimentar, ainda é muito artesano. O que eu tenho aqui são muitas corporações de ofício que não conseguem, dado a ausência de ferramentas, produzir em larga escala e, consequentemente, aumentar as minhas riquezas. Porém, eles começaram, então, sobre esta ótica de produzir e acumular riqueza, substituir as corporações de ofício, já colocando a ideia da mentalidade capitalista, por produções manufatureiras. E essas produções manufatureiras eram controladas por um comerciante. Alguma coisa já começa a surgir aí. A relação entre duas pessoas, entre duas classes sociais, que logo eu já vou discutir. Mas, em suma, nesse momento, a fim de aumentar a produção, as corporações de ofício, os artesãos começam a sair para dar lugar às produções manufatureiras. E assim que essas produções manufatureiras são criadas, querendo ou não, o que você vai ter? A criação de fábricas e, logo, eu até coloquei como título, o aumento do lucro. O que a criação de fábricas ela trouxe de grande mudança, sobretudo social e também econômica, tecnológica, é claro, mas social. Porque com as fábricas, o comerciante, ao invés de ir num artesão A, num artesão B, num artesão C, ficar pegando matéria-prima espalhada, juntar, ele coloca todo mundo dentro do mesmo espaço, ele traz toda a matéria-prima dentro do mesmo espaço e ele consegue controlar a produção. E quando eu falo controlar a produção, ele traz junto com essa ideia de controle da produção um incremento da produtividade, um aumento do lucro e também a especialização do trabalho. Ao invés do artesão ficar fazendo várias coisas, ele faz uma só, enquanto o outro faz uma só. Este modelo, anos mais tarde, vai ser utilizado, por exemplo, no regime fordista na Segunda Revolução Industrial. Além de fiscalizar os trabalhadores, você também começa a fiscalizar também a matéria-prima, o que vai aumentar o lucro. Por que vai aumentar o lucro? Querendo ou não, para o comerciante isso é muito vantajoso, porque você põe todo mundo dentro do mesmo espaço, você aumenta a produção, como está todo mundo dentro do mesmo espaço, você barateia a produção. Se a produção está mais barata, o seu produto fica mais barato. Porém, como você produz em larga escala, você consegue vender em larga escala. O que vai aumentar o lucro? Pim! Olha só essas transformações que estavam a ocorrer já neste período. Porém, vamos que vamos. E aí, por falar em fábrica, tá aqui um desenho que eu fiz a vocês. Querendo ou não, a fábrica ela é o símbolo da Revolução Industrial. A fábrica, esse espaço onde muitas pessoas se aglomeravam. Eu falando no passado, a fábrica, esse espaço onde até hoje muitas pessoas se aglomeram, é o principal símbolo, foi o principal símbolo da Revolução Industrial. Porque ela que propiciou este aumento do lucro. Foi ela que propiciou este controle da produção por parte do comerciante. Foi ela que propiciou a produção mais barata. Foi ela. E aí, o que a fábrica ela vai trazer consigo? Ela vai, em primeiro lugar, ela vai mudar as relações de trabalho. Como assim mudar as relações de trabalho? Simples. O artesão ele não é mais dono de todo o processo produtivo. Ele só é dono da sua força de trabalho. Quem é dono de todo o processo produtivo é o comerciante, é o burguês, é o dono da fábrica, é o dono do capital. Então você já começa a mudar essa relação de trabalho. Se antes o cara que fazia a cadeira, ele tinha todo o controle da produção,
inclusive do lucro, do dinheiro que ele ganha, ele agora não tem mais isso. A única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Então a fábrica já muda essa relação de trabalho. Outra coisa é que as fábricas começam a mudar. As paisagens. Querendo ou não, o grande boom das cidades, o grande boom do mundo urbano aconteceu sempre em volta das fábricas. Porque com as fábricas vem muitos trabalhadores no mesmo espaço. E aí você tem que ter uma reorganização daquele espaço geográfico. O que a fábrica trouxe? Ampliação da produção. Gente, a fábrica, ela automatizou processos que outrora eram feitos de maneira manual. Ela acelerou a produção. Ela fez com que a sociedade passasse a consumir cada vez mais, produtos produzidos em fábricas em larga escala. Olha que loucura! A fábrica, ela passou a ser o espaço onde o trabalhador passou a vender apenas a sua força de trabalho, como eu mencionei aqui, nessas mudanças das relações trabalhistas. Coisa muito importante, nas mudanças das paisagens, as fábricas também começaram a trazer uma condição histórica nunca antes vista até então, de grande impacto ambiental. Velho, olha só quantas transformações! E assim, eu coloquei que a Revolução Industrial são vários elementos que trouxeram transformações econômicas, sociais, tecnológicas, também ambientais, não é verdade? Mas, como isto é apenas a introdução da nossa primeira aula de Revolução Industrial, e eu quero que você fique muito claro na cabeça que não foi um elemento apenas, foram várias transformações, e que a fábrica, a produção automatizada, a produção mecanizada foi o principal símbolo dessa Revolução Industrial, eu já vou ficar bem feliz. E lembre-se que essa ideia de fábrica não foi a Revolução Industrial que criou. Essa noção de fábrica, de produção, ela começou a ser ensaiada lá nas corporações de ofício, na Baixa Idade Média, no período do Renascimento. O que a Revolução Industrial ela vai incrementar aí? A Revolução Industrial ela vai incrementar, na verdade, a ideia de manufatura. Cada pessoa faz um trabalho controlado por um patrão, no caso, o comerciante, que vai valorizar essa mentalidade capitalista. E muito importante, foi a Revolução Industrial que efetivou o capitalismo no mundo, o capitalismo que nós conhecemos hoje. Beleza? Muito obrigado e até já na aula número 2 sobre Revolução Industrial. Beijos!